A paz do Senhor, irmãos. Quero rapidamente trazer para os irmãos uma mensagem que Deus colocou no meu coração, que se encontra em Atos capítulo 20, versículo 19, que diz o seguinte: servindo ao Senhor com toda a humildade, com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Bem, esse contexto vai falar sobre Paulo, né, e em um momento de tentação, ciladas que os judeus tentavam pôr sobre ele, né, para tirar-lhe a vida. E Deus vai providenciar e, como sempre, dar uma saída, né, um escape. Enfim, sendo mais objetivo no que eu quero falar aqui hoje, eu quero falar sobre os 3 quesitos do verdadeiro evangelho. O primeiro quesito que fala aqui no versículo é o seguinte: servindo ao Senhor com toda a humildade. Humildade. A humildade é algo que tem faltado bastante hoje no nosso contexto, né, evangélico. As pessoas têm perdido a naturalidade das coisas. Não tem sido mais simples, humilde, né, como deveriam ser. E com isso nós vemos que não tem fluído o evangelho, né? E aí entra também o contexto da vaidade, né? E dentre tantas outras coisas que isso influencia. E o próprio Cristo ele vai falar que nós devemos ser simples e humildes, né? Como ele era, né? E a humildade vai abranger um contexto grande. Enfim, resumindo, tem se faltado muito nos nossos contextos hoje a humildade. As pessoas têm perdido a naturalidade, né? A singeleza das coisas, né? Buscando imitar, buscando sair, agradar os homens, e por isso acaba saindo daquilo que é seu natural. Então, eu quero trazer para os irmãos nesse ponto específico é que venhamos buscar agradar a Deus e não aos homens. Que venhamos buscar nos perguntar se Cristo está agradando. Se Cristo estiver agradando, continue da sua forma, do seu jeito de ser, né? A sua naturalidade, não perca a sua essência. O importante é que Cristo se agrade do nosso ministério e não os homens. Segundo aspecto é lágrimas. Ele vai dizer com muitas lágrimas. Lágrimas é o que tem faltado hoje, tanto por parte do pecador, quanto por parte de nós, a igreja, né? Primeiro a igreja, porque a igreja tem que clamar com lágrimas, ansiar por almas, né? As irmãzinhas do círculo de oração que utilizavam aqueles lencinhos, né, para enxugar as lágrimas, né? Nós temos que pedir a Deus um quebrantamento. Hoje tem se preocupado muito com o movimento, esquecido do quebrantamento do coração. E por parte dos pecadores, que os pecadores, ao ouvir a palavra, tem que ser confrontado do seu estado de pecador, do pecado que ele está cometendo. E com isso ele vai se quebrantar, né? Nós vamos ver que Jonathan Edwards, entre tantos outros heróis da fé, principalmente Jonathan Edwards, se eu não me engano, que fez o discurso sobre um povo na mão de um Deus irado, dizendo que o livro vai dizer que as pessoas pediam para ele parar devido ao discurso, né? Devido o discurso ser confrontador, né? Ao estado de pecador que as pessoas estavam. E com isso as pessoas não aguentavam, pediam para ele parar. Por quê? Porque não aguentavam, e com isso eles se quebrantavam em lágrimas, né? É o que está faltando hoje nos nossos meios, né? Tanto por parte da igreja quanto por parte dos pecadores, né? O quebrantamento, as lágrimas, a essência da igreja. E, por fim, tentações. Tentações. A igreja primitiva cresceu na base da tribulação, das tentações. Aqui mesmo, Paulo estava sendo tentado, perseguido para ser-lhe tirada a sua vida. E foi assim que a igreja cresceu, com tentações, tribulações. E hoje nós não queremos passar uma prova sequer que nem se compara que esses heróis da fé passavam, e já queremos culpar a Deus, né? Já queremos nos distanciar do evangelho. Então nós vemos o nível que estamos. Nós queremos o avivamento, mas não queremos passar por esses quesitos: o quebrantamento, as tentações,
vamos ver que no contexto Pedro ele estava tentando fugir para salvar a sua vida e ele vai ter uma visão de Cristo dizendo que estava sendo crucificado novamente. Aí ele entende do martírio dele, né? Que ele teria que voltar para padecer por Cristo, pelo que Cristo tinha feito por ele. Imagine aí, com aquele contexto de muitas almas sendo ganhadas, contexto de derramamento do Espírito Santo, um contexto vasto, né, de avivamento e tentações. E Pedro sentiu que ele estava crucificando a Cristo novamente, porque não estava ali sofrendo. Imagine nós hoje que estamos acomodados. O que Cristo falaria para nós se aparecesse uma visão? Será que ele falaria que estaria se agradando desse evangelho de hoje, de muitas bênçãos, muitas prosperidades, né? Será que ele se agradaria? Ou ele falaria que nem Pedro viu Cristo falando com ele, que estava sendo crucificado novamente? Nós vamos parar para refletir o evangelho que estamos vivendo, estamos pregando, né? Que venhamos poder pedir para Cristo ter misericórdia de nós, que é o que precisamos neste momento. Por isso, porque de tanta doença, tanta calamidade, né? Tanta depressão, por causa disso. Por causa que a essência do evangelho tem sido perdida. E Cristo, você não pense que Cristo vai ficar contente com isso não. Ele vai requerer, ele vai cobrar de mim e de você. Então que venhamos pedir para Deus para nos avivar, né? E como é que pedimos o avivamento? Nos quebrantando, nos derramando na presença dele. E não se contentando com essa vida de bonança, tudo bom. Porque Cristo já outrora disse, no mundo tereis aflições, né? Pedro lá, em 1 Pedro vai dizer também que nós venhamos nos alegrar em padecer por Cristo. Então, irmãos, se você acha que o seu contexto que está passando neste momento é ruim, dê graças a Deus porque Deus sabe de todas as coisas e a essência do evangelho é o sofrimento, é o quebrantamento e a humildade. Que não venhamos perder, como muitas pessoas já perderam. Vamos pedir para Cristo abrir os nossos olhos espirituais. Que é essa palavra que eu quero deixar para os irmãos.